Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash Diz. Eu sou Esther e hoje você vai ouvir a leitura do terceiro livro da Torá, o livro de Vaikra, a porção 28, Metzorá. Vamos iniciar a nossa leitura? O Midrash nos conta o remédio secreto. Um mascate judeu em Eretz Israel estava indo de uma cidade a outra para vender a sua mercadoria. Quando ele estava próximo da cidade de Tzipori, ele começou a gritar: "Quem quer comprar um remédio que garante vida longa? Quem quer comprar um remédio que garante vida longa?" Isso soa muito interessante, não é verdade? Você não gostaria de comprar um remédio que o faria viver por bastante tempo? Um dos sábios, Rabi Yanai, que estava passando naquele momento, ouviu as palavras do comerciante. "Quero comprar seu remédio", ele pediu ao vendedor. "Para você e os outros sábios, como você, eu não venderei este remédio. Vocês não precisam dele", respondeu o comerciante. "Por favor", insistiu Rabi Yanai. Então o comerciante pegou o livro de Terrilim e mostrou a Rabi Yanai um versículo. "Quem é o homem que deseja a vida? Quem quer ter anos longos e bons? Guarde sua língua de falar maldade e seus lábios de falar falsidade." Terrilim 34, 13 e 14. Aquele que é cuidadoso em não falar lashon hará, maledicência, merecerá o Olam Rabá. Ele também desfrutará de anos longos e agradáveis neste mundo. Rabi Yonai comentou: "Este com certeza é um bom remédio." O rei Shlomo também nos advertiu no livro de Mishlei, Provérbios: "Aquele que cuida de sua boca e língua protege o seu corpo de problemas." A palavra problemas no hebraico é quase igual a tsaraat. Aquele que cuida para não falar lashon hará se protege de ser afligido por tsarat. O que é lashon hará? Lashon hará é um mau comentário sobre outra pessoa, que é verdade. A Torá nos proíbe de fazer tal comentário ou de escutá-lo. Observação: o grande sábio tzadik Rabi Israel Meir Hagan é normalmente conhecido como Hafetz Haim, porque ele escreveu um famoso sefer, o qual chamou de Hafetz Haim. Este sefer explica as leis de Lashon Hará. Quando você crescer, é importante que estude os dinim, as leis de Lashon Hará, neste livro, para que você saiba o que é permitido ser dito e o que não é. Por que Lashon Hará é um pecado tão grave? Nossos sábios ensinam que um judeu que fala Lashon Hará peca tão fortemente quanto assassino, um adúltero ou um idólatra. Na época dos Beit HaMikdash, o templo sagrado, um judeu que falava Lashon Hará era punido com tsarat. É fácil para nós entender por que um judeu que comete assassinato ou roubo é punido com tsarat. Estes crimes são muito sérios. Mas por que um judeu que fala algumas palavras proibidas também é afligido com tsarat? Eis aqui algumas razões por que Lashon Hará é um pecado tão grave. Número 1. É muito difícil e, por vezes, quase impossível fazer tshuvá por ter falado Lashon Hará. Para fazer tshuvá, o pecador deve se arrepender de ter falado Lashon Hará e decidir nunca mais repetir esta haverá, pecado. Mas isso não é o suficiente. Ele também deve ir até a pessoa sobre quem ele falou e pedir desculpas. Imagine o quão difícil é ir até um amigo ou parente e dizer: "Eu falei Lashon Hará sobre você. Por favor, me perdoe." Isso é tão embaraçoso que a maioria das pessoas não terão coragem de fazê-lo. E assim sua tshuvá ficará incompleta. Mesmo se a pessoa quiser pedir desculpas à outra, ela pode ter falado Lashon Hará sobre um grupo inteiro de pessoas, e não é possível se desculpar com todas elas.
ou ela pode ter falado Lashon Hará sobre alguém que viajou, ou até alguém que já faleceu. A techuvá apropriada para Lashon Hará é muito difícil. Portanto, devemos ser extremadamente cuidadosos em evitar esta transgressão. 2. Lashon Hará é um pecado frequentemente cometido mais de uma vez. Quando se trata de pecados como assassinato e roubo, um judeu entende que ele deve fazer tchuvá e jamais voltar a cometer esta haverá novamente. Mas no caso da Lashon Hará, a pessoa pode pensar: que diferença umas poucas palavras podem fazer? Hashem perdoa a pessoa que peca uma vez e faz tchuvá, mesmo que ela peque de novo. Hashem a perdoará. Mas se ela continuar pecando, ciente de que está fazendo algo que é contra a Torá, então Hashem a punirá. Assim, a pessoa que fala Lashon Hará é punida com tsarat. 3. Hashem quer que todos os judeus vivam em paz um com os outros. Um judeu que fala Lashon Hará provoca ressentimentos e brigas entre o ouvinte e aquele a quem foi falado. Com frequência, um judeu se recusará a ser gentil com outro judeu, só porque certa vez escutou algo ruim sobre ele. Isto não é terrível? Escutar Lashon Hará e acreditar nela é pecado ainda mais grave do que falar Lashon Hará. Hashem fica zangado quando um judeu causa problemas a outro. Hashem pune quem fala Lashon Hará, midá keneged midá. Da mesma forma com que ele faz os amigos se distanciarem um dos outros com suas palavras odiosas, o Metzorá deve se afastar do acampamento judaico. Mesmo fora do acampamento, ninguém tem permissão de se aproximar dele. Ele fica isolado de sua família, amigos e vizinhos. Devemos usar a língua para propósitos corretos. Entre todas as criaturas que Hashem fez, somente as pessoas podem falar, embora a maioria dos animais consiga se comunicar de alguma maneira. Eles não podem usar palavras como nós. A fala é um presente de Hashem para a humanidade e, portanto, Hashem nos ordenou manter nossas línguas sagradas. E, em vez de falar coisas proibidas, devem ser usadas para palavras de Torá e Hesed, bondade. Pela maneira como falamos, dá para saber quem nós somos. A Guemará conta esta história. 2 alunos estavam sentados diante de Hillel, discutindo uma Mishnah. Um deles perguntou: por que as uvas devem ser cortadas em um recipiente puro, enquanto azeitonas podem ser cortadas em um recipiente tamê, impuro? Então ele explicou a resposta dada pela Mishnah. Outro aluno usou palavras diferentes para fazer a mesma pergunta. Por que as uvas devem ser cortadas em recipientes puros, enquanto as azeitonas não precisam ser cortadas em recipientes puros? Ele foi cuidadoso em evitar a palavra tamê, impuro. Quando Hillel ouviu as palavras do segundo aluno, ele disse: tenho certeza de que este aluno, que foi tão cuidadoso em usar somente palavras bonitas, tornar-se-á um mestre da Torá para o povo judeu. E assim foi. Ele se tornou um grande mestre de Halachá, a lei judaica. Outra história diz respeito a 3 Kohanim, que estavam contando uns aos outros quão grande fora a porção de Lechem Rapanim, o pão do Shulchan, que eles haviam recebido. O primeiro disse: eu recebi uma porção dupla. O segundo declarou: eu recebi um kazait, um pedaço do tamanho de uma azeitona. O terceiro falou: eu recebi um pedaço do tamanho da cauda de uma lagartixa. Esta não é uma comparação bonita. Uma lagartixa é um dos 8 animais rastejantes que impurificam um judeu, caso sejam tocados quando estiverem mortos. Não é apropriado comparar a porção do sagrado Lechem Rapanim com a cauda de uma lagartixa. Quando os Rachamim ouviram isso, eles averiguaram a árvore genealógica deste Cohen. Eles descobriram que ele nascera de um casamento proibido aos Kohanim.
e ele não teve mais permissão de servir no Beit HaMikdash. Você viu quão importante é usar uma língua bonita e refinada, e não, Hasve Shalom, uma linguagem feia? Quanto mais cuidadosos devemos ser em evitar falar Lashon Hará, a fala proibida. Como um Metzorá, alguém que tem Tsarat, se torna puro? Conforme explicamos, um dos principais pecados que causava Tsarat era Lashon Hará. Este pecado está indicado na palavra Metzorá. Aquele que tem Tsarat, Motzirá, alguém que fala coisas más, soam similares. O discurso maldoso causa Tsarat. Se o Metzorá fez chuvá enquanto esteve fora do acampamento, Hashem faz com que as manchas brancas em sua pele ou as de pelos brancos dentro das manchas desapareçam. Imagine quão aliviado o Metzorá ficava ao notar que os sinais de tumá, impureza, haviam desaparecido. Ele pedia que um Cohen fosse chamado. O Cohen saía andando até chegar fora do acampamento para examiná-lo. Se o Cohen não mais encontrasse sinais de tumá, ele diria: nós começaremos a tornar você tahor, puro. Hoje é o primeiro dia de sua tahará, purificação. No 8º dia, você tornar-se-á completamente puro e poderá se juntar à sua família. O Cohen ordenava que um vaso de barro com água fresca de uma fonte fosse trazida até ele. Ele também pedia 2 pássaros da mesma espécie. Um dos pássaros ele abatia sobre a água da fonte e espremia o seu sangue dentro do vaso. Então ele enterrava o pássaro abatido. O Cohen pegava um graveto de cedro, um ramo de isopo e um cordão vermelho. Ele usava o cordão para prender o graveto de cedro e o ramo de juntos. Juntamente com o pássaro vivo, ele os mergulhava na água com sangue. Então ele borrifava um pouco desta água 7 vezes no dorso da mão do Metzorá. Finalmente o Cohen mandava o pássaro embora. Se este voltasse, ele o mandava embora de novo, até ele não voltar mais. Então o Cohen raspava todos os pelos do corpo do Metzorá. O Metzorá imergia a si mesmo e suas roupas em um mikve. O Metzorá contava 7 dias, e no 7º dia o Cohen raspava todo o seu pelo uma segunda vez. De novo, ele imergia o seu corpo e suas roupas em um mikve. Finalmente, no 8º dia, o Metzorá oferecia corbanotes especiais. Ele tinha que trazer todos os tipos de corban, um hatat, um asham, um olá e um minhá. Ele precisava de todos os tipos de corban porque o seu pecado, especialmente Lashon Hará, foi tão sério que ele necessitava de todos os korbanot para ser perdoado. O Cohen colocava um pouco de sangue da oferenda de Asham e também um pouco de óleo no Metzorá. Depois que os korbanot eram oferecidos, o judeu novamente estava puro e podia reunir-se à sua família. Imagine o quão feliz ele ficava. Ele se sentia quase alguém, como se voltasse à vida depois de ter morrido. Você acha que esse homem voltaria algum dia a falar Lashon Hará? Sua terrível punição certamente o lembraria de cuidar de sua fala pelo resto de sua vida. Pensar sobre o Metzorá e o grave castigo por falar Lashon Hará também deve nos ajudar a sermos mais cuidadosos com a nossa fala. O Midrash explica: por que 2 pássaros, um graveto de cedro e um ramo de eram usados para purificar o Metzorá? Por que Hashem nos ordenou usar 2 pássaros para purificar o Metzorá? Hashem queria indicar a ele: você agiu como um pássaro. Um pássaro pia constantemente. Você falou e falou, sem cuidar do que falava. Por que um dos pássaros é abatido e o outro é mantido e mandado embora? O pássaro que é morto representa o pecador. Se você fala Lashon Hará, você causa problemas aos outros
e talvez até a morte. O pássaro que permanece vivo e é libertado indica: se você usar a sua língua para palavras de Torá e bondade, você ganhará vida. O ramo de esov e o graveto de cedro são dois opostos. O cedro é a mais alta de todas as árvores, e o esov é a menor de todos os arbustos. É lembrado então ao Metsorá, porque você falou Lashon Hará, porque você achou que era uma árvore de cedro, melhor do que os outros. Para evitar que você volte a falar Lashon Hará no futuro, você deve se sentir humilde e pequeno, como um ramo de esopo. Por que Hashem trazia tsarat nas casas? Hashem às vezes também trazia manchas de tsarat nas paredes das casas. Isto acontecia por diversas razões. A primeira, isto era uma punição porque o judeu havia agido com avareza. Uma casa judia é especial, suas portas têm mezuzot, e a cada 7 dias ela se transforma em um palácio para receber a rainha Shabat. O dono de uma verdadeira casa judia abre a sua porta a quem precisa de comida, tzedakah, um empréstimo sem juros ou qualquer outro tipo de ajuda. No entanto, o que acontece se um judeu tem uma bela casa, mas é egoísta e diz àquele que precisa de dinheiro: eu não tenho nada para dar a você. E aquele que precisa de comida ou de lugar para dormir: eu preciso de minha casa para mim. Hashem o pune. Na época do Beit HaMikdash, Hashem fazia com que aparecesse tsarat nas paredes da casa. O Cohen então tinha que trancar a casa. Agora o dono não poderia mais entrar em sua própria casa, da mesma forma como ele a fechara às pessoas que vieram em busca de ajuda. E se as manchas de tsarat continuassem voltando, a casa tinha que ser demolida. Desta forma, Hashem punia o judeu mesquinho por não compartilhar da sua casa e posses com outros judeus. Segundo, isto advertiu o judeu de que um castigo pior poderia acontecer. Por vezes, um judeu merecia ser afligido por tsarat em seu corpo, mas Hashem primeiro trazia tsarat para a casa dele como um aviso para que ele fizesse tshuvá. Terceiro, isto ajudava a fazer de Eretz Israel uma terra de Kedushá, de santidade. Quando os judeus se estabeleceram em Eretz Israel na época de Yehoshua, eles não precisaram se preocupar em construir casas. Eles foram morar nas maravilhosas casas construídas pelos cananitas, que viveram ali anteriormente. Mas muitas daquelas casas foram erigidas em honra aos ídolos cananitas. Hashem não queria que os judeus vivessem em casas que foram construídas para a idolatria. Assim, ele fez com que aparecesse tsaraat nas paredes daquelas casas. Elas foram demolidas e casas completamente novas foram construídas em seu lugar. Desta forma, a Eretz Israel se tornou uma terra de Kedushá, onde não havia casas para a idolatria. Quarto, tsaraat nas paredes era uma recompensa. Tsarat, por vezes, aparecia nas paredes de uma casa cujo dono não havia pecado. Para ele, tsarat era uma recompensa. Quando os cananitas ouviram que os judeus estavam prestes a entrar em Eretz Israel, muitos deles esconderam ouro, prata e objetos preciosos nas paredes. Isto jamais teria sido descoberto se as manchas de tsarat não aparecessem nas paredes. Se um judeu fosse merecedor, Hashem fazia com que a tsarat aparecesse exatamente no lugar onde o tesouro estava enterrado. A fim de se livrar da tsarat, aquelas pedras tinham que ser removidas. E veja, a família encontrava ouro e prata por trás delas. Fim da leitura para o ciclo de 5.786, a Parashá Metzorá. Nós nos vemos na próxima semana. Shalom, shalom.